Imagine a cena. Um homem de 120 anos, cuja vida foi marcada por uma profunda conexão com Deus, liderou o povo hebreu em uma jornada épica, desafiando reis, abrindo mares e testemunhando os maiores milagres. Esse homem era Moisés. No entanto, mesmo após uma vida de obediência e grandeza, algo inesperado aconteceu. Moisés, o escolhido para libertar o povo, nunca entrou na terra prometida. Mas por quê? O que teria feito Deus impedir esse momento? No alto do Monte Nebo, Moisés contemplou a terra que tanto esperou. Ele viu as colinas, os campos verdes e o futuro que tanto sonhara para o seu povo. Mas, apesar da visão clara diante de seus olhos, ele não poderia pisar naquela terra. Seria essa a maior frustração de sua vida? Ou será que Moisés já sabia que seu destino era maior do que apenas chegar à terra prometida? A morte veio para ele como uma suave despedida. Aos 120 anos, com os olhos ainda tão vigorosos quanto os de um jovem, Moisés morreu. Mas, em vez de ser sepultado pelo seu povo, algo extraordinário aconteceu. Você já se perguntou por que o próprio Deus cuidou do seu corpo? O Criador o sepultou em um vale desconhecido, longe dos olhos humanos, em algum lugar da terra de Moabe. Por que esse segredo? O que Deus queria esconder ou proteger? Será que essa decisão foi apenas uma honra divina ou algo muito mais profundo? Um mistério oculto no coração da história bíblica, talvez um detalhe que poderia mudar a forma como vemos toda a trajetória de Moisés. Enquanto Moisés descansava em um vale desconhecido, uma figura sombria começava a se mover. O próprio diabo. Você já se perguntou por que Satanás se interessaria pelo corpo de Moisés? Afinal, o que ele ganharia com isso? O que havia no corpo daquele homem que fez o próprio príncipe das trevas agir? A resposta nos leva a uma batalha espiritual invisível, uma luta que transcende o que os olhos humanos podem ver. Satanás sabia que, se conseguisse o corpo de Moisés, ele poderia desviar o coração do povo. Imagine o que teria acontecido se o local de sepultamento de Moisés fosse conhecido. O povo hebreu, já impressionado por tantos milagres, poderia facilmente transformar aquele túmulo em um local de adoração. Moisés, que conversou face a face com Deus, seria venerado como um Deus. E isso era exatamente o que Satanás queria. Ele buscava a idolatria, não a de um bezerro de ouro, mas de um homem. E se ele tivesse sucesso, como isso mudaria o curso da história? Mas Satanás não contava com a presença de Miguel. O arcanjo estava lá, guardando o corpo de Moisés com uma missão clara: garantir que o profeta fosse sepultado em segurança, longe das garras do inimigo. E foi ali, naquele momento decisivo, que o inevitável confronto entre o bem e o mal se deu. O livro de Judas, no Novo Testamento, nos dá um vislumbre desse embate que não aparece nas páginas do Antigo Testamento. No entanto, Miguel, o mais poderoso dos anjos guerreiros, não precisou usar de força ou violência. Ele não gritou, não lançou maldições. Simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." 3 palavras. 3 palavras que ressoaram como trovões no mundo espiritual. Por que essas palavras foram suficientes para afastar o príncipe das trevas? Qual o poder oculto por trás dessa simples frase? A verdade é que, naquele momento, não era Miguel que estava em jogo. Ele não precisava provar sua força. Ele agia em nome do próprio Deus. E foi esse nome, essa autoridade divina, que silenciou o diabo e garantiu a vitória. O corpo de Moisés foi protegido e o plano de Satanás destruído.
Mas o que esse confronto significa para nós? Por que Judas, séculos depois, trouxe à tona esse detalhe, essa disputa? O que ele queria nos ensinar sobre o poder das palavras e a importância de reconhecer a autoridade divina em nossas vidas? E aí vem a pergunta: de onde Judas tirou essa história? Por que essa batalha entre Miguel e Satanás, tão importante e intrigante, não aparece nos textos mais conhecidos do Antigo Testamento? A resposta está em um lugar inesperado: os textos apócrifos. Especificamente, um livro chamado A Ascensão de Moisés. Esse é um daqueles textos antigos que circulavam entre o povo judeu, conhecidos e respeitados, mas que não faziam parte das escrituras inspiradas. E isso levanta outra questão. Por que Judas, um dos autores do Novo Testamento, decidiu usar um texto apócrifo? Judas não estava preocupado em seguir à risca o que era ou não considerado parte da Bíblia, como a conhecemos hoje. O que ele queria era transmitir uma verdade, uma lição espiritual. Ele sabia que a história era familiar ao seu público e que tinha valor histórico e simbólico. E mais importante, ele sabia que, mesmo sendo de um livro apócrifo, essa disputa revelava algo profundo sobre a batalha espiritual que todos nós enfrentamos. É fascinante, não? Ver que Judas não teve medo de citar algo de fora das Escrituras, desde que isso comunicasse a verdade. A lição estava acima da fonte. Será que isso nos ensina algo sobre como devemos olhar para as fontes de sabedoria ao nosso redor? Será que nem tudo que não faz parte de um livro sagrado deve ser ignorado? Afinal, para Judas, o ponto principal era claro: o poder e a autoridade de Deus sobrepujam qualquer disputa, qualquer dúvida. Mesmo que a história venha de um lugar inesperado, a verdade divina permanece inabalável. E é aqui que começamos a entender o papel crucial dos anjos na narrativa divina. Ao afirmar que Deus sepultou Moisés, mas ao mesmo tempo reconhecer a atuação do arcanjo Miguel, somos levados a uma reflexão profunda sobre a função dos anjos. Eles não são meros mensageiros, mas servos do Criador, designados para cumprir suas ordens e executar seus planos. Quando Miguel recebeu a tarefa de cuidar do corpo de Moisés, ele não estava agindo por conta própria. Ele era a manifestação da vontade de Deus. O sepultamento de Moisés não foi apenas um ato de proteção, foi um ato de providência divina. Miguel, como líder das hostes celestiais, estava ali para garantir que o desígnio de Deus se cumprisse perfeitamente. Mas isso nos leva a outra pergunta intrigante. Se os anjos são enviados para realizar a vontade de Deus, como podemos ver isso em nossas próprias vidas? Será que a presença angelical é mais comum do que imaginamos? Muitas vezes, em momentos de desespero ou dificuldade, podemos sentir a intervenção divina de maneiras sutis, como um conforto inesperado ou uma proteção em situações perigosas. E essa conexão entre o humano e o divino nos lembra que não estamos sozinhos nesta jornada. Assim como Miguel atuou em favor de Moisés, talvez haja seres celestiais trabalhando em nosso benefício, mesmo que não possamos vê-los. O que isso significa para a maneira como nos relacionamos com Deus e como enfrentamos nossos desafios diários. A batalha espiritual é uma realidade e a presença dos anjos nos encoraja a permanecer firmes na fé, sabendo que mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz protetora que opera ao nosso redor. E enquanto Miguel se preparava para realizar a vontade divina, o verdadeiro objetivo de Satanás se revelava como uma teia insidiosa de manipulação e engano. O diabo não estava apenas buscando um corpo, ele queria criar um culto.
Sua intenção era tornar o túmulo de Moisés conhecido, um local de adoração onde o povo hebreu, já inclinado a venerar, pudesse desviar seu foco do Deus vivo e passar a idolatrar um homem. Imagine o cenário, um túmulo majestoso, um monumento erguido em honra ao grande líder que os havia guiado. Para o povo seria fácil transformar aquele local sagrado em um ícone, um símbolo de poder quase divino. Moisés, que falou com Deus, que realizou milagres, tornaria-se não apenas um líder, mas uma figura quase mítica. E qual seria o resultado disso? A adoração que deveria ser direcionada ao Criador acabaria sendo desviada para a criação. Satanás conhecia a natureza humana. Sabia que, em um instante de fraqueza, o povo poderia ser atraído pela veneração de um ser humano, esquecendo-se da soberania de Deus. Isso não era apenas uma desviação, mas um potencial desastre espiritual. O diabo queria que a nação de Israel olhasse para Moisés como um Deus, colocando sua confiança em um homem e não no Senhor que o havia enviado. Por que essa estratégia é tão poderosa? Porque a idolatria se infiltra lentamente. O que começa como admiração pode facilmente se transformar em devoção. E, de repente, um ídolo toma o lugar do verdadeiro Deus. O povo poderia começar a glorificar o túmulo, as obras de Moisés, suas conquistas, e assim se afastar da adoração que é devida apenas ao Criador. Diante desse plano traiçoeiro, a providência divina foi clara. Deus, em sua sabedoria infinita, decidiu esconder o corpo de Moisés, garantindo que sua sepultura não se tornasse um altar de idolatria. Mas será que estamos tão distantes desse tipo de desvio? O que, em nossas próprias vidas, poderia se tornar um ídolo? Que coisas ou pessoas estamos colocando em um pedestal em detrimento da nossa relação com Deus? E assim, na profundidade do deserto, Deus tomou uma decisão sublime: sepultar Moisés em um lugar desconhecido, longe dos olhos do povo. Essa escolha não foi aleatória, foi uma demonstração da providência divina, um ato de proteção que ressoaria através das gerações. Ao ocultar o corpo de Moisés, Deus estava assegurando que o povo hebreu não se desviasse do caminho da adoração verdadeira. Mas como garantir que essa sepultura fosse mantida em segredo? Aqui é onde a ação do arcanjo Miguel se torna vital. Ele foi enviado como guardião da vontade divina, um guerreiro celeste encarregado de assegurar que o sepultamento fosse concluído sem interferências. Com a autoridade que lhe foi conferida, Miguel enfrentou o diabo, derrotando-o com uma simples frase de poder: "O Senhor te repreenda." O próprio nome de Deus se tornou a arma que desmantelou os planos de Satanás. Essa cena nos convida a refletir sobre a natureza da providência divina em nossas próprias vidas. Às vezes, as circunstâncias podem parecer desfavoráveis, mas e se forem, na verdade, o trabalho de Deus para nos proteger de algo maior? Assim como Miguel atuou em defesa de Moisés, podemos nos perguntar: quem ou o que está nos guardando em nossos momentos de vulnerabilidade? Quais anjos ou providências divinas estão em operação, mesmo que não possamos vê-los? E, ao considerar a sabedoria de Deus, fica claro que Ele se preocupa profundamente com o que nos afasta dele. Ele sabe que a idolatria pode surgir de lugares inesperados, mesmo quando não percebemos. Ao manter o corpo de Moisés oculto, Deus estava preservando a pureza da adoração e garantindo que o povo se mantivesse focado na sua jornada, na busca pela terra prometida. Como essa mensagem se aplica a nós hoje? Estamos abertos à direção divina em nossas vidas, mesmo quando a jornada parece incerta?
estamos atentos à possibilidade de que, em meio às nossas lutas, Deus esteja preparando um caminho, garantindo que não nos desviemos do que realmente importa. E então há a figura central de toda essa história, Moisés. Para o povo de Israel, Moisés era mais do que um líder. Ele era um símbolo vivo da proximidade com Deus. Ele havia guiado o povo por décadas, conduzindo-os através do deserto, intercedendo junto ao Criador e realizando milagres que desafiam qualquer explicação humana. Ele não era apenas um homem. Para muitos, ele era o mediador entre o céu e a terra. Essa reverência que o povo tinha por Moisés é compreensível. Afinal, ele havia aberto o Mar Vermelho, feito água brotar da rocha e recebido diretamente as tábuas da lei. Cada uma dessas ações aumentava sua estatura aos olhos dos israelitas. Eles o viam não apenas como um profeta, mas como alguém que tinha estado face a face com Deus. Moisés, de muitas maneiras, representava tudo o que eles esperavam de um líder espiritual. E é justamente aqui que Satanás enxergou sua oportunidade. Sabendo da admiração quase divina que o povo nutria por Moisés, ele viu a chance perfeita para desviar o coração dos israelitas. Se pudesse fazer com que o túmulo de Moisés se tornasse um local de veneração, o povo rapidamente começaria a transformar essa admiração em idolatria. E o que começa com homenagens e visitas respeitosas poderia facilmente se transformar em culto, em adoração a um homem em vez de a Deus. Satanás sabia que os israelitas tinham uma tendência de se deixar levar. Eles já haviam construído um bezerro de ouro no deserto quando se sentiram abandonados. E agora, com Moisés morto, o risco de se apegarem a ele como um ídolo era grande. Afinal, se já haviam adorado um objeto sem vida, imagine o que fariam com o túmulo de um líder que tinha operado tantos milagres. Para o diabo, essa era a chance de desviar o povo do seu verdadeiro propósito e levá-los a se perder em um ciclo de idolatria. Mas Deus, com sua providência, impediu que isso acontecesse. Não era a intenção do Criador que Moisés se tornasse um objeto de adoração, mas que ele fosse lembrado como um servo fiel, um líder que cumpriu sua missão. O foco deveria permanecer em Deus, o verdadeiro autor dos milagres, e não em Moisés, o instrumento através do qual eles ocorreram. Isso nos faz pensar até que ponto estamos colocando nossa confiança em pessoas ou coisas em vez de em Deus. Será que estamos, sem perceber, transferindo nossa devoção para o que é temporário em vez de para o que é eterno? Breaking news. E assim, a missão foi concluída com sucesso. O sepultamento de Moisés permaneceu em segredo, longe dos olhos do povo, e os planos de Satanás foram frustrados. Ele, que esperava usar o corpo do grande líder para criar um ponto de adoração, viu seu esquema desmoronar diante da providência divina. O arcanjo Miguel, cumprindo sua missão com fidelidade, garantiu que o corpo de Moisés não se tornasse um ícone de idolatria. O silêncio em torno do túmulo de Moisés fala muito mais do que a ausência de um local de adoração. Ele é um testemunho da sabedoria de Deus, que sabia o impacto devastador que a idolatria teria sobre seu povo. Ao esconder o corpo, ele estava protegendo Israel de mais um desvio espiritual. A jornada deles, que deveria ser focada em seguir em frente, conquistar a terra prometida e viver em comunhão com o Criador, não poderia ser contaminada pela veneração de um homem, por mais admirável que Moisés fosse. Com isso, o povo pôde seguir sua missão, livre do fardo de transformar Moisés em um ídolo. Eles tinham um caminho a trilhar, um propósito maior à frente, e essa distração foi evitada pela intervenção divina. O corpo de Moisés pode ter desaparecido da vista, mas seu legado como servo de Deus e líder permaneceu vivo na memória do povo onde deveria estar.
o foco voltou para o que realmente importava, a relação direta com Deus, o único digno de adoração. E quanto a nós? Será que conseguimos seguir em frente, focados no que é essencial, sem permitir que a veneração de pessoas ou coisas nos distraia do nosso verdadeiro propósito? O que Deus está escondendo de nós ou nos protegendo para garantir que não nos desviemos?